Deputada, a gente já está chegando ao fim da nossa entrevista, mas eu tenho mais um questionamento para a senhora. Em 2002, 2006 com Lula e 2010, 2014 com Dilma, o PT liderou aí uma coalizão, um grupo de partidos bastante numeroso, né? E foram projetos vitoriosos aí na eleição. Em 2022, a senhora acha que é possível reproduzir uma coalizão ampla como a que foi vitoriosa em 2002, 2006, 2010, 2014, ou existe um risco de o PT ficar meio isolado nesse debate? Eu pergunto isso porque, inclusive, partidos de esquerda que têm uma afinidade ideológica maior com o PT já têm candidatos próprios e têm feito, inclusive, críticas públicas ao PT, a Lula, a senhora, outras figuras do partido. O próprio PSOL tem o seu pré-candidato próprio, e o PDT, que seria o partido, depois do PT, de maior expressão dentro desse campo mais de esquerda, tem a candidatura do Ciro Gomes, e o Ciro tem feito muitas críticas ao PT, inclusive disse na semana passada em uma entrevista que não existe a menor possibilidade de uma aproximação com o PT, uma aliança para 2022. O PT pode ficar isolado, deputada? Deixa eu até complementar, deputada. E em 2018, né, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito muito pelo voto antipetista, né? A população, o brasileiro votou para eleger alguém do antipetismo. Como é que o PT pretende resgatar aí uma imagem favorável para a eleição de 2022? Olha, Ana, primeiro eu acho que esse quadro vem mudando bastante de lá para cá. E agora, principalmente com a decisão, né, da liberdade plena do presidente Lula e também da suspeição de Sérgio Moro, desconstruiu-se muito aquela narrativa do partido corrupto, do líder corrupto, ou seja, as pessoas começam a ver que tinha uma ação política muito forte para fazer essa desconstrução. E vamos evidenciar aqui, mesmo com toda aquela desconstrução, quem foi para o segundo turno foi o PT, com Fernando Haddad. O Lula estava em primeiro lugar nas pesquisas mesmo, preso, vocês se lembram disso, quando de uma forma violenta foi retirado da eleição, por uma ação judicial. Eu não tenho dúvidas que se o Lula disputasse aquela eleição, ele ganharia, pelo que ele representava, enfim. Então, não deixaram o Lula participar daquela eleição, isso a gente tem que ter claro. E mesmo com Fernando Haddad, o PT foi para o segundo turno. Então, isso mostra, por parte do PT, uma vitalidade, uma relação forte com a sociedade brasileira, com o povo brasileiro. E agora, com essa decisão do Supremo e também com esse governo que está aí, que está desconstruindo o país, ou seja, não tem um projeto para o país, desconstrói no meio ambiente, desconstrói nas relações internacionais, desconstrói nas questões sociais, briga com todo mundo, deixou a pandemia chegar aí, isso está ficando cada vez mais claro, o que significou toda aquela farsa jurídica para não deixar o PT ganhar a eleição. Então, acho que a gente supera isso e nós temos, sim, boas argumentações para fazer esse debate na sociedade. Em relação à questão de alianças eleitorais, como eu disse, a gente ainda não discutiu nem a estratégia política eleitoral, nem a tática eleitoral. É óbvio que nós temos uma centralidade de conversar com o campo da esquerda, da centro-esquerda, temos conversado muito sobre a política cotidiana, atuado junto aqui no Congresso Nacional, na área social, com o PSB, com o PCdoB, com o PSOL, inclusive com o PDT, Rede, PV, temos uma unidade de ação política. Se isso vai se transformar ou não numa aliança eleitoral, só o processo dirá. Eu acho que seria importante a gente poder construir, sim, uma aliança. Eu tenho visto o ex-governador Ciro Gomes como candidato, já vi declarações do PSOL e do próprio Boulos, em relação ao presidente Lula, dizendo que se o Lula for candidato, eles avaliam de apoiar. Eu acho que depende das conversações que nós vamos ter, E é óbvio que também, para ganhar uma eleição, a gente precisa ampliar as eleições, as alianças políticas eleitorais. Se isso não se der no primeiro turno, nós temos eleições de 2 turnos. Pode se dar no segundo turno. Então, nós temos que respeitar o processo dos partidos, sem deixar de conversar com eles sobre essa perspectiva.